Cumprimentá-los com a graciosa paz, amém? Amém? Vou aproveitar e usar um pouquinho da minha água. Perfeito, vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com em dois textos. Primeiro é Efésios capítulo 5, versículo 18. E depois Atos capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Na sua versão pode estar em que há contenda. Mas enchei-vos pelo Espírito. Na sua pode estar mas deixei-vos encher pelo Espírito. Atos capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava, ou na sua versão pode estar, os concedia. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, pastora, pela conferência, pela proposta. Deus em Cristo a abençoe. Vamos lá. Hoje, esta hora, vamos falar sobre o enchimento do Espírito Santo, ou então o que é ser cheio do Espírito Santo. Esse assunto, ele é um assunto que quando nós pensamos nele, temos a tendência de pensar nele a partir de pressupostos. Na verdade, todos nós temos pressupostos, digamos, preconcepções sobre o assunto, quando vamos lidar com o texto bíblico. E por causa disso, tendemos a ir para alguns extremos. E quando falo em alguns extremos, me refiro mesmo em questão de as demais tradições e demais denominações acabam indo para alguns extremos quando falamos desse assunto. Por quê? Porque às vezes nós acabamos esquecendo que esse assunto é um assunto de teologia bíblica e não de teologia sistemática. Essa pergunta, o que é ser cheio do Espírito Santo, é um assunto, pode passar, de teologia bíblica. E deveríamos pensar neste assunto à luz da teologia bíblica. O que é isso? Quando pensamos em teologia sistemática, teologia histórica ou teologia prática, estamos a falar de quê? Teologia prática é quando a teologia está envolvida com as questões práticas, como que, por exemplo, evangelização, pregação, fazer parte da teologia prática, missões também. Teologia histórica tem a ver com estudar questões históricas, história da igreja, história das missões, história da interpretação e uma série de outras questões mais. Teologia sistemática tem a ver com o quê? Tem a ver com segurar um tema da Escritura e procurar o que os vários autores da Bíblia falaram sobre aquilo e colocar num único local. A preocupação está em fazer o quê? Em trabalhar o assunto e não necessariamente desenvolver tanto assim os textos. E na sistemática a gente trabalha também aquele assunto o quê? Filosoficamente, historicamente e também biblicamente. Agora, a teologia bíblica trabalha este assunto de que forma? Várias formas. Nesta manhã o foco é que, quando pensamos em questão de teologia bíblica, estamos a falar de que cada autor bíblico deve ser interpretado no seu próprio direito e em seus próprios termos. O que isso está querendo dizer? Quando pensamos na expressão ser cheio do Espírito Santo, se quisermos fazer um exercício bíblico desse assunto, nós temos que fazer o quê? O que é que Lucas diz, por exemplo, sobre ser cheio do Espírito Santo? E a partir então de Lucas, eu vou em Lucas e tentar entender em termos lucanos o que é que Lucas está a falar sobre o enchimento do Espírito. Depois tem que fazer o quê? Ir em Paulo. O que é que Paulo fala? Quando Paulo usa a expressão ser cheio do Espírito Santo, Paulo está se referindo ao quê? Isso é fazer teologia bíblica. É dialogar com Lucas em seus termos
é dialogar com Paulo em seus termos, antes mesmo de colocar Paulo e Lucas para conversar. Consegue entender? É primeiro conversar com Lucas, depois de conversar com Lucas, esquece um pouquinho Lucas, vai conversar com Paulo, e depois de conversar com os dois, você agora coloca os dois na mesma mesa e conversa com os dois sobre aquele assunto. Isso é desafiador, por quê? Porque poderemos chegar a conclusões diferentes. É desafiador por quê? Porque poderemos chegar a perceber que Lucas pode falar do assunto de forma diferente de Paulo, e Paulo automaticamente falar do assunto de forma diferente de Lucas. Mas não tirei na conclusão, não estamos a falar aqui de choque na escritura. Não é isso, você vai entender. Passa por favor, por gentileza, querido. Fazer isso implicaria em entender cada autor bíblico em seus termos, antes de colocá-los a dialogar os autores da escritura. Pode passar? Como diz Robert Menzies, uma teologia do Espírito que é verdadeiramente bíblica tem de fazer justiça à pneumatologia de cada autor bíblico. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Digamos, se nós queremos de fato compreender com justiça o que é uma pneumatologia ou então uma doutrina bíblica do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Temos que respeitar o quê? O que cada autor bíblico está trabalhando a respeito daquele assunto, antes de chegarmos a uma conclusão ampla ou definitória a respeito do assunto. Pode passar. Mas, embora tudo que eu falei é um consenso na academia, infelizmente ainda é muito comum vermos pessoas, pastores, teólogos, a fazerem o quê? A lerem textos lucanos a partir da perspectiva de Paulo. O que é isso? As pessoas, quando ouvem ou leem, bem dizer, quando leem na escritura, em Lucas, se cheio do Espírito Santo, o que é que eles vão fazer? Eles deixam o que Lucas está dizendo sobre o que é cheio do Espírito Santo e fazem o quê? Passam a definir o termo a partir daquilo que Paulo diz. Digamos, se Paulo diz que ser cheio do Espírito Santo é isso, então quer dizer que em outras partes da Bíblia, tudo que se fala do Espírito Santo também quer dizer aquilo que Paulo está dizendo. E isso é um equívoco hermenêutico. Isso é um equívoco de interpretação. Pode passar por gentileza. E por que muita gente não faz isso? Por que muita gente, por exemplo, pega a terminologia cheia do Espírito em Paulo e coloca em Lucas? Porque por muitos anos na academia houve um debate se Lucas é de fato um teólogo ou foi apenas um historiador. E por muitos anos se disse que Lucas foi apenas um historiador. Digamos, Lucas escreveu apenas história. Portanto, se Lucas escreveu história ou narrativa, nós não devemos fazer teologia da narrativa. Temos que fazer teologia a partir do quê? A partir de textos prescritivos, a partir de textos de instrução, como as epístolas paulinas. Mas essa leitura já está ultrapassada e datada. Por quê? Porque hoje a conclusão que se chegou na academia é que Lucas foi tanto teólogo como historiador. Digamos, Lucas escreveu histórias com um propósito teológico. Lucas não foi apenas um historiador, Lucas foi também um teólogo. Portanto, podemos sim fazer teologia de textos narrativos ou de textos históricos. E diga-se de passagem, aqueles que diziam que não se pode fazer teologia de textos históricos, eles cometeram um erro absurdo. Por quê? Primeiro, no mínimo 60% de toda a escritura são feitos de textos históricos. E a Bíblia diz o quê? Que toda a escritura é inspirada e é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir
no caminho da justiça. Portanto, não temos na Escritura textos mais inspirados ou autoritativos que os outros. Paulo é tão autoridade como Lucas também é. Os textos didáticos ou então epistolares como o de Paulo são tão inspirados como os textos históricos. E outra coisa, aqueles que diziam que não se deve fazer teologia de textos narrativos, eles também eram seletivos. Em que sentido? Eles diziam isso só para Lucas, para assuntos que lhes interessavam. Porque ao longo da história sempre se fez teologia de textos históricos, como os evangélicos, como Gênesis, por exemplo. Por quê? Porque muitas doutrinas cristãs são fundamentadas aonde? De textos históricos. Exemplo, a doutrina da criação vem de onde? De narrativas. Gênesis. A doutrina da queda vem de onde? De narrativa, de Gênesis. A doutrina do inferno vem de onde? De narrativas, como os livros, os evangelhos. Só que, quer dizer, em assuntos que interessavam para alguns, eles faziam teologia de textos narrativos. Agora, em textos como, ou em temas como o enchimento de Espírito, diziam que não podemos fazer teologia de narrativas como Atos dos Apóstolos, porque é mera história. Mas já está comprovado na Academia Teológica que Lucas não foi só historiador, Lucas foi também um teólogo. Pode passar, por gentileza. Examinar Lucas apenas em busca de história e Paulo em busca da teologia é um equívoco hermenêutico, pois Lucas escreveu narrativas com um propósito teológico. Em Lucas, Atos são os textos que Lucas escreveu, tanto pelo que se inclui e se exclui do registro, quanto pela descrição real dos acontecimentos. Lucas sempre apresenta uma narração interpretada. Quer dizer, aquilo que Lucas está narrando, ele está interpretando com um fim, que é mostrar para aquele homem por quem ele escreveu esses livros, Lucas e Atos, o que é? O que Cristo havia ensinado e feito, e o que a igreja havia feito por meio do poder do Espírito Santo. Pode continuar? Portanto, podemos dizer que Lucas tinha o direito de ter pontos de vistas próprios. E o fato de diferirem em certos aspectos dos pontos de vista de Paulo não devem ser contados contra ele nessa questão. Pelo contrário, ele é teólogo por direito próprio e tem de ser tratado como tal. Quem diz aqui é Harold Marshall, que é um teólogo metodista do Novo Testamento. Pode continuar. Agora então aqui vamos entrar especificamente para o texto bíblico. Por que eu tive que fazer essa pequena construção? Porque eu queria mostrar a vocês a legitimidade de quê? De fazer teologia em outros textos da Escritura, que não sejam apenas Paulo. Israel, você então está colocando Paulo em choque, brigando com os demais da Escritura? Não. Estou dizendo que nós podemos fazer teologia de toda a Escritura. E o termo ser cheio do Espírito Santo é uma terminologia, é uma expressão que no Novo Testamento dois autores trabalham, Lucas e Paulo. Lucas trabalha a expressão ser cheio do Espírito e expressões semelhantes a esta, ser cheio do Espírito, estar cheio do Espírito, foram cheios do Espírito. Os autores bíblicos trabalham com ser Paulo e Lucas, e portanto nós temos que entender o que Paulo fala sobre isso, o que Lucas fala sobre isso, para depois então chegarmos a uma conclusão. Ser cheio do Espírito Santo, biblicamente, é isso e é isso. E não apenas ler Lucas e dizer, ser cheio é isso e acabou. E também não apenas ler Paulo e dizer, ser cheio é isso e acabou. Não, nós temos que entender. O que é que Paulo diz sobre? O que Lucas diz sobre? Porque no Novo Testamento, eles são os dois autores que trabalham este assunto. Então, volta para a gentileza, minha irmã. A expressão cheia do Espírito Santo e assemelhados
exclusiva dos escritos lucanos. Digamos, com exceção de Efésios 5:8, no Novo Testamento, todas as vezes que lemos a expressão cheio do Espírito e algo assemelhante, ou então enchimento do Espírito e algo assemelhante, estão quase que exclusivamente nos textos de Lucas. Quando eu falo texto de Lucas, entenda como Lucas e Atos, ok? Estão exclusivamente em textos de Lucas. Paulo faz menção a isso uma única vez, que é em Efésios capítulo 5, versículo 8. O termo é particular de Lucas, sendo também sua maneira mais comum de descrever a atividade do Espírito. Quer dizer, quando Lucas vai descrever a atividade do Espírito, a expressão mais comum que ele descreve é essa aqui mesmo: cheio do Espírito, enchimento do Espírito. E quantas vezes a expressão é mencionada no Novo Testamento? No mínimo 10 vezes, pode passar. Perceba a diferença. Em Lucas, nós temos 9 menções da expressão cheio do Espírito ou outras expressões semelhantes, assemelhadas ao enchimento do Espírito. E em Paulo nós temos uma única menção. E olha como é complexo, ou então foi um pouquinho pobre a interpretação ao longo da história. Lucas usa a expressão 9 vezes. E sabe como é que muitos faziam? Muitos liam a expressão ser cheio do Espírito em Lucas, que tem 9 menções, a partir da única expressão que Paulo usa. Quer dizer, Paulo fala uma única vez, e era a leitura paulina que determinou ao longo da história o que era ser cheio do Espírito Santo nas outras 9 vezes que Lucas mencionou. Isso é um erro hermenêutico, é um equívoco. Por quê? Porque se Lucas é quem mais menciona, nós temos que considerar aquilo que Lucas menciona. Mas como já expliquei, por que muitos não consideravam? Porque viam Lucas como o quê? Como um mero historiador. Lucas está apenas contando história, está apenas contando narrativa, portanto, não devemos levar em consideração como algo teológico. Já Paulo, como é mais doutrinário, então temos que focar naquilo que ele está a dizer. Portanto, se Paulo diz que se cheio do Espírito é isso, então é isso e acabou. Não é bem assim. Isso aí não é teologia bíblica. Teologia bíblica é tentar entender Lucas e Paulo a partir de seus termos. Agora vejamos, quando Lucas usa as 9 vezes a expressão cheio do Espírito Santo, o que é que Lucas está se referindo? Passe por gentileza. Tem aqui as 9 menções de Lucas sobre ser cheio do Espírito Santo. Lucas 1:41, Isabel. Lucas 1:15, João Batista. E a expressão que se usa é que ele é cheio do Espírito, mas voltado para quê? Para o ministério profético. Porque ele está ali no ventre da sua mãe, Maria visita Isabel. O que diz a palavra? Que o menino, quando ouviu a voz de Maria, assim como sua mãe, aqui no caso João Batista, foi o quê? Pulou do ventre da mãe e foi cheio do Espírito. E o cheio do Espírito ali em João Batista é uma referência ao quê? A algo voltado para o ministério profético. O capítulo 1 de Lucas, versículo 41, Isabel, a mãe de João Batista, também é cheia do Espírito. Quando Maria a cumprimenta, diz a Escritura que ela é cheia do Espírito e profetiza. Lucas refere-se ao enchimento do Espírito em Isabel como o quê? Como algo voltado para a profecia. Lucas 1:67. Zacarias também é cheio do Espírito e ele vai profetizar também. Depois temos ali Atos 2:4. Os discípulos ali no Pentecostes, texto que eu li, eles vão ser cheios do Espírito. E a marca qual é? Glossolalia, ou então língua de estranhas, como diz aí. E falavam línguas como que o Espírito os concedia, os capacitava. Atos 4:8. O próprio Pedro é cheio do Espírito
E o que é que ele vai ter? Ele vai testemunhar ousadamente. Ele é cheio do Espírito e ousadamente vai testemunhar. Atos 4:31. Também os discípulos, quando Pedro e João foram presos, depois foram soltos, eles vão para um local, a casa em que estavam, eles começam a orar. Diz a Escritura que o Espírito deles enche a casa. Todos foram cheios do Espírito e eles começam a testemunhar com muita ousadia. Atos, capítulo 8, versículo 17. Não, capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, perdão. Paulo é cheio do Espírito e ali nós não vemos nenhum resiste, só diz que ele é cheio do Espírito e não há resiste de que de fato o que acaba evidenciando aquele enchimento do Espírito. Temos depois ali Atos 13:9, o mesmo Paulo, ele é cheio do Espírito e ele faz um pronunciamento de julgamento quando alguns homens tentam se levantar e Paulo amaldiçoa aqueles homens, aquele homem ali naquele contexto. E depois, Atos 13, 50, 52, os discípulos são cheios do Espírito e é uma alegria indizível, uma alegria profunda, poderosa. Digamos, quando Lucas usa a expressão cheio do Espírito, pode passar, que são 9 vezes, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, ser cheio do Espírito é uma experiência individual e coletiva. Porque estão lá no Pentecoste, tem ali Isabel, é cheio do Espírito individualmente, Zacarias é cheio do Espírito individualmente, mas também tem coletividade. Os apóstolos estão cheios do Espírito no Pentecoste, tem mais individualidade. Paulo é cheio do Espírito individualmente e outras tantas coletividades. Portanto, podemos ser cheios do Espírito orando em casa, ou mesmo em um culto, em uma reunião de oração, o Espírito pode nos visitar e nos encher de forma coletiva. Segundo, ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única. A gente percebe, por exemplo, que em Atos 2:4, Pedro é cheio do Espírito, mas em Atos 4:8, o mesmo Pedro também é cheio do Espírito. E em Atos 4:31, o mesmo Pedro é novamente cheio do Espírito. Portanto, ser cheio do Espírito é uma experiência que pode se repetir. A gente pode experimentar mais de uma vez na nossa vida e nossa caminhada. E terceiro, cheio do Espírito, sempre, estamos a falar aqui em Lucas, ok? Estamos a pensar a terminologia em Lucas. Cheio do Espírito em Lucas, sempre descreve inspiração. Resulta em um dos diversos padrões de fala. O que é padrão de fala? Fala inspirada. Isabel é cheia, profetiza. João Batista é cheio, ministério profético. Zacarias é cheio, profetiza. Você fala inspirada. Em Atos 2, os discípulos são cheios, falam em línguas, fala inspirada. Em Atos 13, os discípulos são cheios e eles então vão se alegrar, uma alegria inexplicável, fala inspirada, que às vezes também pode ser um louvor. E o louvor aqui pode ser um louvor de fato numa língua nativa, como língua portuguesa, como também um louvor numa língua espiritual, que chamamos às vezes de línguas estranhas. Portanto, quando Lucas, pode passar por gentileza, trata a questão do Espírito Santo, ou então de ser cheio do Espírito, a conclusão inescapável é que, para Lucas, a expressão cheio do Espírito sempre descreve inspiração profética. Profecia, línguas estranhas, testemunho ousado, pronunciamento de julgamento, ou ainda uma alegria indizível. Todas as 9 vezes que Lucas menciona a expressão cheio do Espírito, Lucas está se referindo a alguma coisa voltada para a inspiração profética. Línguas, profecias, julgamento inspirado, declarado, alegria indizível e ousadia no testemunho. Em outras palavras, percebe-se que na teologia lucana o enchimento do Espírito Santo está ligado a questões carismáticas, a questões que envolvem os carismas, como profecia, como língua de estranhos,
como um louvor inspirado, com uma alegria que não se explica. Isso são as referências que Lucas faz ao usar a expressão cheio do Espírito Santo. Mas Lucas não é o único autor da Escritura que usa a expressão cheio do Espírito. Ele é o autor que mais usa. Temos também quem? Temos também o apóstolo Paulo. Posso por gentileza? Paulo também usa a expressão cheio do Espírito. E a única vez que Paulo usa cheio do Espírito Santo é onde? Em Efésios capítulo 5, versículo 18. E quando Paulo usa a expressão ser cheio do Espírito, o que Paulo de fato está querendo comunicar? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira verdade que a gente percebe aqui é a verdade do próprio texto. Paulo faz um contraste entre a embriaguez com vinho e o enchimento do Espírito. Isso aqui aponta para algo. Ele diz em que há contenda. Paulo está trabalhando o que? Primeiro, algo ético aqui. Para Paulo, o enchimento do Espírito resulta em que? Não em contenda, mas em nos tornar gente, às vezes, ética na forma como procedemos. Segundo, para Paulo, a partir do contexto, o enchimento do Espírito tem a ver com sermos dominados pelo Espírito e influenciados pelo Espírito. Tem a ver com o que também? Com questões ontológicas. O Espírito nos conduz e transforma-nos, faz a obra em nós. Não nos deixa embriagados, descontrolados, mas nos torna pessoas sóbrias. Pessoas que vão ser guiadas pelo Espírito e não vão viver de forma errada, de forma briguenta, de forma que não honra o nome do Senhor. Em outras palavras, de forma bem resumida, em Paulo pode passar, o ser cheio do Espírito é uma leitura mais ontológica, ética e soterológica. Quando eu falo em questões ética, podemos pensar aqui nas questões de procedimento, comportamento. Quando eu falo em questões ontológicas, podemos pensar aqui nas questões do fruto do Espírito Santo. E quando eu falo em questão soterológica, posso falar em questão de transformação, de gente transformada. Em outras palavras, em Paulo, ser cheio do Espírito é o quê? É ter o fruto do Espírito. Em Paulo, ser cheio do Espírito é o quê? É ter questões éticas, de ser alguém que tem um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Em Paulo, ser cheio do Espírito é alguém transformado para a salvação. Aí alguém perguntaria, e então quem está certo, Paulo ou Lucas? Os dois. Eles têm ênfases diferentes, mas são complementares. Consegue entender? Não é colocar Paulo a disputar com Lucas, não. É só isso e acabou. Não. É sobre pegar Paulo e Lucas e perceber que a Bíblia não tem choque, a Bíblia se complementa. Mas o que muitas vezes nós fizemos ao longo da história? Passe por gentileza para que eu possa então encerrar. Distintos, mas complementares. Encerrar aqui o ponto. Isso aqui aponta para o quê? Para a unidade da Escritura. O que é isso? O que se fez na igreja? Eu tenho que olhar aqui para o meu horário, se eu não tenho muito tempo. Vamos lá. O que se fez ao longo da história em muitos lugares, em muitas tradições? Se pegou o que Paulo ensinou, ensina e mostra. Não, ser cheio do Espírito é isso. Ser cheio do Espírito é ter o fruto. Ser cheio do Espírito é ser transformado pelo Senhor. Ser cheio do Espírito é ser guiado pela palavra. E acabou. É comum você ouvir na internet alguém dizer: ser cheio do Espírito não é falar em línguas, não é profetizar. Quem diz isso está ensinando a verdade, mas uma meia verdade. Por quê? Porque essa verdade que está ensinando é uma verdade nos textos paulinos. Mas também, enquanto tem um extremo de quem diz ser cheio do Espírito é o fruto e acabou. Tem aquele que diz ser cheio do Espírito é profetizar, é rodopiar no manto. Ser cheio do Espírito é ser do fogo. São dois extremos.
Biblicamente falando, ser cheio do Espírito é ter tudo isso que o Espírito faz na vida da gente. Biblicamente falando, ser cheio do Espírito é tanto ter dons como profecia, língua de estranhas, a fala inspirada, como ter o fruto, como ter a questão do coração transformado e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, uma leitura bíblica séria jamais vai desprezar as ênfases de Lucas e também jamais vai desprezar as ênfases de Paulo. Em outras palavras, o cristão precisa levar a Escritura com seriedade e não querer algo que é para mim mais confortável. Não, para mim interessa o quê? O fruto e acabou. Ah, tem fruto, acabou. Não, eu quero os dons, eu quero profetizar, eu quero falar em língua. Não, o que você quer? Eu quero tudo aquilo que vem do Espírito. Eu quero tanto o fruto do Espírito como os dons do Espírito. Eu quero tanto ser transformado e guiado pela palavra, como viver, experimentar o derramar do Senhor em questões carismáticas. Ah, mas sabe, eu não preciso dos dons. Precisa sim. Sabe quem diz que precisa? A Bíblia, o próprio Paulo. Paulo diz que os dons são para a edificação da igreja. Enquanto Cristo não vier, a igreja precisa ser edificada. E os dons servem para quê? Para a edificação da igreja de Cristo. 1 Coríntios 1:7, que não vos falte nenhum dom, até que ele venha. Mas também não podemos ser os doidos da cabeça, que estão atrás dos dons, buscando dons, e não busca, não zela pelo fruto. Não é ser bíblico assim. Ser bíblico é buscar aquilo que Lucas ensina sobre ser cheio do Espírito, mas também é priorizar aquilo que Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito. Portanto, ser cheio do Espírito é ter os frutos do Espírito, mas é também ter os dons do Espírito. E como é que a gente lida com isso? Vamos aqui então pensar em Paulo para ter três perspectivas. Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Paulo proíbe-se embriagar de vinho e Paulo ordena que os irmãos em Éfeso se encham do Espírito. O que isso quer dizer? Ser cheio do Espírito não é opcional para o cristão. Aqui o texto está no imperativo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, na Escritura não é opcional. Ah, eu não quero. Não. Na Escritura, ser cheio do Espírito é um mandamento. O cristão precisa obedecer este mandamento de quê? De se encher do Espírito, de viver cheio do Espírito Santo. Não devemos nos embriagar com vinho. Antes, devemos fazer o quê? Nos encher do Espírito Santo de Deus. Portanto, não é opcional. Ah, sabe, se entendemos o que é cheio do Espírito à luz da Escritura, agora também temos que entender que isso que entendemos é o imperativo. Portanto, eu preciso, como cristão, buscar, experimentar, viver, andar cheio do Espírito Santo de Deus, em todas as implicações e dimensões da expressão. Eu preciso querer, desejar, tanto aquilo que é carismático, que vem do Espírito, como aquilo que é ontológico, como aquilo que é ético, como aquilo que é transformador, que vem do Espírito Santo. Portanto, é inegociável. O cristão, quanto a isso, não tem opção. O cristão deve. E diga-se de passagem, quem é cristão e não deseja, ou tem alguns conceitos errados na cabeça,
Ou tem algum medo porque viu alguém que faz alguma coisa estranha e disse que estava cheio do Espírito, ou então você não é cristão, meu irmão. Porque se você entender o que é na Bíblia sobre ser cheio do Espírito, não tem outro caminho. O caminho é ser cheio do Espírito, é um imperativo na nossa vida. E esse imperativo que Paulo faz, nós temos modelos para isso. Porque a pergunta é: quem é que nós estamos seguindo? Cristo. Se estamos seguindo Cristo, esse Cristo que estamos seguindo, sabe quem é que ele foi? Foi gerado do Espírito. Em Lucas 3, 20 e 21, ou Mateus 4, 3, perdão, no batismo, ele é cheio do Espírito. Em Mateus 4 e Lucas 4, pelo Espírito ele é guiado ao deserto. Em Lucas 4, 18, ele lê Isaías 61 e diz: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregoar a boa nova, libertar os cativos, pregar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, Jesus foi gerado pelo Espírito, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ungido pelo Espírito. Se nós estamos seguindo os passos de Cristo, e Cristo é o nosso modelo, se Cristo foi cheio do Espírito, como é que eu não vou querer ser cheio do Espírito? Quem mais são nossos modelos? Os apóstolos. Os apóstolos, Cristo disse: fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Chega a Atos 2, versículo 4, diz o quê? Eles foram cheios do Espírito. Chega a Atos 4, versículo 8, eles foram cheios do Espírito. Chega a Atos 4, 31, eles foram cheios. Se os apóstolos, que são também nossos modelos, eles viveram cheios do Espírito, como é que eu não vou querer ser cheio do Espírito? Portanto, se os nossos modelos foram cheios do Espírito, não tem como nós não queremos buscar e também sermos cheios do Espírito. É por isso que Paulo está dizendo: enchei-vos, é imperativo, é uma ordem. Não entenda esse texto como algo opcional. Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. A segunda verdade desse texto aqui, qual é? É que no texto, em algumas versões, por exemplo, você vai encontrar não a expressão enchei-vos do Espírito, mas a expressão deixai-vos encher. Porque no grego a expressão ali está na passiva, a ideia de deixar-se encher. Inclusive a minha versão aqui, que é a Bíblia de cores, né? Ela está mesmo assim: deixai-vos encher do Espírito. Porque qual é a ideia aqui? A ideia aqui é de submeter e o Espírito então nos encher. Se quisermos ser cheios do Espírito, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos submeter para que o Espírito nos encha. Deixar-vos encher. O que isso quer dizer? A gente precisa estar na posição de alguém que está dizendo: encha-me, Senhor. Alguém que está rendido, prostrado, na posição da passiva, aguardando que o Espírito nos encha. Isso é visto onde? Em Atos 2. Os apóstolos estão ali esperando que o Espírito venha. E nós, como cristãos, hoje, temos que fazer a mesma coisa. Temos que nos deixar ser cheios pelo Espírito. Deixe que o Espírito encha a sua vida. Se coloque na posição de oração, de quebrantamento, de humilhação, de rendição, e deixe o Espírito de Deus encher a sua vida. Não negligencie isso. Viva humilhado, viva quebrantado, viva rendido, viva prostrado, dizendo: encha-me, Espírito. Encha-me do teu Espírito. Encha-me do teu Espírito. Não viva vazio, meu irmão. Viva cheio do Espírito Santo de Deus.
E a terceira verdade aqui desse texto qual é? É que Paulo diz, olha, enchei-vos, não é que eu vi, mas enchei-vos do Espírito. O que se percebe aqui é a ideia de continuidade. Enchei-vos. Ah não, antes, esse é o quarto ponto. O terceiro ponto qual é? Enchei-vos. Não é se encha. Ele não diz se, ele diz enchei-vos. Está falando para uma comunidade. Enchei-vos. Pluralidade. Quer dizer que o enchimento de Espírito não é algo para o pastor. Ah não, o pastor é que é ungido. Não. É plural. Digamos, todos nós podemos ser cheios do Espírito. Todos. Do mais novo ao mais antigo. Do que prega bem ao que não entende nada de Bíblia. Do que é bom é A e B, aquele que nem compreende muitas coisas. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que em Joel capítulo 2, 28 diz o quê? E é dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos filhos terão visão. Os velhos vão sonhar. E sobre servos e servas também derramarei do meu Espírito. Essa promessa aqui, ela é revolucionária. Por quê? Porque ela quebra paradigmas sociais, paradigmas raciais, paradigmas de gêneros. Homens e mulheres podem ser cheios do Espírito. Brancos e pretos podem ser cheios do Espírito. Idosos e jovens, todos podem ser cheios do Espírito. Adulto e criança, todos podem ser cheios do Espírito. Digamos, não importa quem você é, se é branco ou preto, se é rico ou pobre, se é gordo ou magro, se é homem ou mulher, não importa o teu gênero, a tua cor, a tua idade, a promessa do Espírito Santo é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se você crê nele, se renda a Ele, que Ele quer encher você do seu Espírito Santo. Portanto, essa promessa é para nós. E o que a gente faz? Só nos deixemos encher. Só nos rendamos, nos prostremos para que o Espírito de Deus encha as nossas vidas. E quarto, aqui no texto de Paulo, em Romanos, Efésios 5:18, quando ele diz enchei-vos do Espírito, esse aqui é um verbo que está em continuidade. Enchei-vos. Não é seja cheio. Não é apenas no presente e acabou. É enchei-vos. Aponta para a continuidade. Quer dizer o quê? O enchimento do Espírito é algo que a gente pode ir buscando. Você pode viver isso várias vezes. Você pode ser cheio hoje, pode ser cheio amanhã e ter a experiência com muita frequência. Como ocorreu em Atos 2:4, sabe, cheio do Espírito. Atos 4:8, Pedro é cheio do Espírito. Atos 4:31, ele é cheio do, quer dizer, ele é cheio do Espírito mais de uma vez. Portanto, é transitivo, pode ocorrer muitas outras vezes. Isso quer dizer que nós podemos buscar esse derramar do Senhor, esse derramar do Espírito, quantas vezes preciso for. Sabe quando você olha para você na caminhada e fala, puxa vida, eu estou me sentindo meio, talvez fraco, longe do Senhor, eu preciso de uma renovação, de um movimento da parte do Senhor. Aí você começa a buscar um pouquinho mais, começa a orar um pouquinho mais, e você começa a perceber que está diferente algumas coisas, porque está se envolvendo mais com o Senhor, e o Espírito de Deus vai enchendo você da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Portanto, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo é algo que a gente pode experimentar muitas vezes na nossa vivência enquanto cristãos. E agora, para terminar mesmo, ainda aqui em Efésios, quando a gente olha para isso, que Paulo está dizendo, nós percebemos algumas verdades, inclusive
para o contexto da igreja local. Por que esse enchimento de Espírito é importante? Pelo menos aqui em Paulo, por que Paulo está ordenando que os irmãos sejam cheios do Espírito? Vamos lá perceber isso aqui rapidinho. Primeiro, versículo 19. Enchei-vos de Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando a igreja ela é cheia do Espírito, a sua linguagem é outra. A sua linguagem é uma linguagem de quê? De cânticos, de louvores ao Senhor. Em outras palavras, a igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem tempo para qualquer outra conversinha que não seja louvor ao Senhor, cânticos ao Senhor, ação de graça ao Senhor. É por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que traz quê? Contenda, que fará o quê? Briga entre vós, mas enchei-vos do Espírito, que fará o quê? Que sendo cheio do Espírito, haverá entre vós o quê? Cânticos, louvores, quer dizer, aquilo que a gente pronuncia glorifica o Senhor. Portanto, as palavras torpes não vão sair mais da minha boca. Portanto, não é mais qualquer... Por quê? Porque eu estou cheio de Espírito. O Espírito me encheu. É por isso que em Paulo o enchimento de Espírito tem a ver com o quê? Com questões teológicas, questões éticas, de informação. E isso é fundamental. Ser cheio de Espírito tem a ver com isso também. Com o quê? A nossa linguagem muda. Quer ver alguém que é cheio do Espírito Santo? Uma da reverência o quê? É a sua linguagem. Que você fala, que você comunica. Qual é a sua linguagem? Cheio do Espírito, ele fala a linguagem de louvores, cânticos. Eu lembro como se fosse hoje, minha época de menino na igreja. Os meus pais são pastores, toda a minha vida na igreja. Mas foi com 16 anos que de fato eu considero como sendo convertido ali, numa conversa com um amigo, e a conclusão que chegamos na conversa era: o mundo não tinha nada para nos oferecer. Daquele dia em diante parecia que os meus olhos foram tirados um véu dos meus olhos, e eu nunca mais vi o mundo do mesmo jeito. Dali para frente eu lembro que a gente escrevia, pegava harpas cristãs, não tínhamos dinheiro para comprar harpa, às vezes tinha uma só lá em casa, a gente transcrevia os louvores da harpa em papéis, e nos reuníamos entre amigos depois da escola, ficávamos em rodas cantando os hinos da harpa. Que tempo especial, que tempo maravilhoso! Era a nossa conversa. Estávamos juntos, falando de quê? De oração, de jejum, de Bíblia, de louvor. A nossa linguagem era de cântico espiritual. E é interessante, quando um falava, edificava o outro. O nosso linguajar é um linguajar de quê? De edificação. Versículo 20. Dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente cheia do Espírito, a gente é agradecida ao Senhor por todas as coisas. Porque o Espírito trabalha isso em nós, nos faz aprender a dar graça em tudo. Não porque tudo está indo muito bem, e não porque as coisas também estão ruins. Dá graça em tudo, no nome do Senhor. Por quê? Porque Ele está conosco, e Ele é digno de glória e honra, independentemente de como estão indo as coisas. Terceira verdade aqui, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olhe para isso. Agora imagina o ser humano que é egoísta, que é orgulhoso, se sujeitar uns aos outros é quase que impossível. Mas se a igreja é cheia do Espírito Santo, o Espírito nos leva a fazer o quê? A nos sujeitarmos uns aos outros. É aquilo que diz Paulo aos Filipenses: considerai o outro superior a si mesmo. O homem que faz isso só vai fazer isso se ele for cheio do Espírito.
Se aqui, enquanto comunidade, não formos cheios do Espírito de Deus, jamais conseguiremos nos submeter uns aos outros. Sabe o que a gente vai querer fazer? Eu sou bom no que eu faço, eu sou melhor, eu sou isso. Cada um vai puxar brasa para a sua sardinha. Mas se formos cheios do Espírito de Deus, haverá entre nós humildade, submissão uns aos outros, nos sujeitaremos uns aos outros, porque o Espírito de Deus possibilita isso. Se não for pelo Espírito de Deus, não há possibilidade de nos submetermos uns aos outros, porque a tendência nossa é de nos exaltarmos a nós mesmos. Mas se formos cheios do Espírito de Deus, o Espírito nos torna humilde e nos sujeitamos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Por isso, não vivamos vazios do Espírito Santo de Deus. Eu poderia também focar em outros aspectos de Lucas, mas vou ficar por aqui porque meu tempo já foi embora. Minha oração esta manhã é que o Espírito de Deus nos desperte e que em nossos corações haja o desejo de vivermos cheios do Espírito Santo em todas as suas dimensões. Tudo que o Espírito tem para dar para a gente é bom, portanto eu quero. Se o Espírito tem dom, eu quero. Se o Espírito tem profecia, eu quero. Se o Espírito tem língua para mim, eu quero. Se há no Espírito dom de curar, eu também quero. Se o Espírito tem fruto, eu também quero. Portanto, eu quero tudo aquilo que o Espírito tem para fazer em mim. Eu estou aberto para receber aquilo que o Espírito quer fazer na minha vida. Amém? Isso é ser cheio do Espírito Santo à luz da Escritura. Experimentar, viver tudo aquilo que o Espírito tem para nós. Se coloque em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. À noite eu vou falar sobre o Espírito e a Igreja em missão. Meu foco vai estar na questão do batismo no Espírito Santo, sua evidência inicial e seu propósito à luz da Escritura. Eu quero convidá-la a estar conosco. Você que esteve aqui essa hora de manhã, é um outro assunto. Se puder, venha à noite, que vai ser, creio que vai ser bênção para nós também. Eu quero pedir isso, vamos cantar uma canção e vamos orar ao Senhor. Que o Senhor nos visite de forma especial. Não apenas hoje, que hoje, se Ele vier para nós hoje, vai ser maravilhoso. Mas que o Senhor nos visite enquanto